Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Psipod. Eu sou a Michelle Rodrigues, psicóloga, especialista em relacionamento e autoestima. Olá, meu nome é Raíssa, eu sou psicóloga clínica, especialista em neurociências. E hoje o tema é Superando Cicatrizes. Como construir relações saudáveis após uma decepção amorosa. Fique com a gente, curta, comente, compartilhe. O comentário de vocês é muito importante para a gente saber se a gente está no caminho certo e trazendo temas que toquem a sua mente e o seu coração. Muito bom. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a Tuca. Seja muito bem-vinda, Tuca. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Eu que agradeço o convite, Michelle, Raíssa, de estar aqui nesse podcast, podendo passar um pouco da minha vivência, da minha experiência e, com isso, poder compartilhar com quem está em casa ouvindo, quem vai ouvir. E é um prazer. Muito bom. Maravilhoso. Então, antes eu vou apresentá-la e eu vou ler aqui um pouquinho, rapidinho, o currículo da Tuca, para que vocês conheçam um pouco mais essa mulher maravilhosa que estamos aqui hoje. Então, o nome dela é Maria Aparecida Altenfelder, certo? Isso. Então, mais conhecida como Tuca. Então, formada há 20 anos, especialista em TCC, já foi coordenadora técnica da plataforma Equipes Online, ainda é hoje em Sim, dia? ainda Atualmente, isso. segue nesse cargo. Supervisora do projeto de saúde mental Oriente-se, onde realiza atendimentos psicológicos para pessoas com depressão. E foi reconhecida pela Assembleia Legislativa em 2021 como uma das psicos de maior destaque do estado de São Paulo. Que privilégio, chique, hein? muito chique. Muito bom. Obrigada. E para a gente poder aprofundar, né, nessa conversa, eu vou contar uma história para vocês muito especial. E vamos ver se de repente aí você que está me ouvindo se identifica também com essa história. E é a seguinte: era uma vez uma menina cujo apelido é Tuquinha, que foi sempre sonhadora. Lia muitas histórias infantis de princesas. Foi crescendo com o sonho de conhecer o seu príncipe encantado, casar e ser feliz para sempre. Só que muitas vezes esses sonhos não se tornam realidade. A Tuquinha se casou aos 18 anos com seu primeiro namorado, mas se divorciou após muitas decepções e frustrações. Buscou ajuda com a terapia, ajuda psiquiátrica para superar a sua depressão. E hoje é uma psicóloga com uma história de superação. E essa história, obviamente, é da Tuca. Muito bom. Então, tudo a ver com o tema, né? Tudo a ver com o tema de hoje, né, Tuca? Exatamente, é verdade. Compartilha um pouco com a gente, aqui foi um resumo, né, bem resumido mesmo da tua história. Compartilha pra gente, assim, o que aconteceu, né? Qual que foi essa decepção que você vivenciou, assim? Então, eu acho que na minha experiência, eu, como tive um primeiro namorado com 13 anos e casei com 18, né? Acho que a imaturidade mesmo, a falta de experiência, porque antigamente, eu vou falar antigamente, que isso já faz quase 50 anos, quase, né? A gente não conversava sobre namoro com a mãe ou com alguém, né? A gente mal conversava na escola, com as amigas, né? Sobre, sei lá, virgindade, sexo, essas coisas. Eu me lembro até que tinha uma revista que falava sobre sexo, Nova, uma revista. Eu achava o máximo. Aí eu comprava para ler, porque esses assuntos, né? Era muito tabu, né? Muito tabu. Então, você ia perguntar para quem? Você está namorando, você não sabe o que faz, o que não faz, o que pode, o que é certo, o que é errado, que tinha muitas, né? E então, quando eu casei, realmente eu não tinha, eu só tinha aquele sonho, muita expectativa, né?
ai, ser feliz. E fui criada também, a cultura, né, da época. Estudei em colégio de freira. Minha mãe também foi, né, no mesmo colégio de freira, só que a minha mãe foi internada, eu não, eu ia e voltava para casa. Menos mal, já foi um avanço. Não é? E era só meninas, imagina, na época. Quando eu saí em 77, que foi o terceiro colegial, foi o ano que eu casei. E eu saí, em setembro eu casei, voltei para acabar o terceiro colegial. E daí, no ano seguinte, 78, permitiram meninos. Então, assim, nem contato com meninos, rapazes, a gente tinha, né? Então, assim, foi uma experiência, assim, após o casamento, de saber o que é um relacionamento, né? Como ter um marido, um companheiro. Então, foi na prática mesmo, assim, Isso, né? isso. Aprendendo ali com as vivências. E com os exemplos. A gente tem aquele sonho, ver a experiência dos pais, né? Do casamento, que muitas vezes não é o que você gostaria que fosse para você, né? Sim. Que não é perfeito, nenhum casamento é perfeito, né? Hoje eu vejo isso, mas aí você não tem muito parâmetro, que você não quer aquilo que não está dando certo, que você não gosta, mas você não sabe o que eu faço para o meu ser melhor, né? O que eu faço para melhorar? Sim. Então, assim, foi difícil, ainda mais eu casei com meu namorado e estava no último ano de medicina. Então, acabei o colegial e ele entrou em residência médica. Então, eu ficava muito sozinha, né? E ele trabalhando, dando plantão. Logo, depois de 4 meses, eu engravidei da minha primeira filha. Depois, eu tive um menino. Então, assim, eu senti que não tinha essa maturidade. E não encontrei nele um parceiro que a gente pudesse caminhar junto, sabe? Que ele me ajudasse, ou que ele falasse, que trocasse, né, as dificuldades. Então, não foi fácil, foi bem difícil. Imagino. E foi muito, talvez, ali, Tuca, da sua própria sensação e experiência. Porque, como você disse, talvez naquela época as pessoas não compartilhavam tanto o que acontecia. Hoje, com a rede social, as pessoas acabam expondo um pouco mais, compartilhando. Mas como foi pra você, assim? Como você percebeu? Você conversava com as suas amigas sobre isso ou não? Foi uma coisa mais... Você descobriu sozinha, vivendo mesmo? Como foi? Foi uma experiência muito solitária. Porque meu ex-marido estudava muito, né? Nem parava em casa, residência médica, plantão. Meu pai, que era o meu apoio, ele estava com Parkinson. E depois de 2 anos, quando a minha filhinha fez 1 ano, meu pai faleceu. Então, assim, eu me senti mais sozinha ainda, porque eu não tinha um marido para ficar do meu lado, né? Que fosse um apoio mesmo, assim, né? Essa sensação de solidão não tem um apoio, isso, para poder contar. E ser companheiro, porque o que a gente espera num relacionamento, é que a gente tenha uma parceria, um companheirismo mesmo. E daí eu percebi que eu não tinha o meu marido como um companheiro, porque ele vivia mais fora, né? Ele se doava mais para, né, para profissão dele do que para mim e para casa, né? Aí quando eu perdi meu pai, senti mais sozinha ainda. Então foi muito difícil. Eu senti uma vergonha de falar, né? Que as coisas não estavam indo bem, né? Aí minha filhinha nasceu, meu pai faleceu, então eu tive depressão, mas eu na época nem me dava muita conta, achava que era tristeza, porque, né, estava passando problema, meu marido tinha que trabalhar muito, estudar, eu ficava sozinha, enfim. Mas aquilo ia me deixando com culpa, sabe? Muita culpa, então eu estava sofrendo. Mas falava, não, mas né, tem que aguentar, fazer tudo certinho, como eu fui educada, né? Como diz o script, né? Isso. Seguindo tem que ser figurino. Né, saber receber, cuidar da minha filha, que nem casa de boneca, eu cuidava super bem, não sei como, é um instinto, eu acho, né? Então, mesmo sem apoio,
tinha alguma força ali, né, que te impulsionava para poder continuar. E que queria que desse certo. Então eu falava assim, bom, se depende de mim, eu vou fazer tudo que eu posso, né? Mas não é... Com o tempo eu fui vendo que não é só um no relacionamento que tem que fazer o esforço, né? Mas na época essa depressão, porque eu me sentia muito... Achava que a culpa era minha, que alguma coisa que eu não estava fazendo, né? Então... Mas eu ficava engolindo aquela tristeza, aquela culpa, querendo ser perfeita, ter um casamento feliz, né? Então, não foi nada fácil, foi muito, muito difícil com o tempo. E tinha uma questão da religião na época? Você era católico, ainda é? Porque eu acho que tem essa questão também, assim, eu também sou cristã, então... A gente aprende desde cedo que o casamento, ele é para sempre. Isso. E eu concordo, entendo que é um compromisso diante de Deus, diante da sociedade, de que, de fato, o casamento, ele, teoricamente, é um vínculo eterno. Mas, desde aquela, colocando um parênteses, de que se ambos estiverem dispostos, ambos, Exatamente. à disposição de ambas as partes, não adianta um lutar. Exatamente. Então, acho que tem esse ponto. E, Tuca, você, nesse caso, também tinha uma questão da religião? Muito forte, porque eu fui criada, a minha família, os meus pais e o meu colégio de freiras, né? Então, eu fui criada católico, então é isso, casar é para sempre, né? Então, tinha esse peso, e realmente na época, mesmo eu com depressão, com problemas no casamento, o meu ex-marido, como médico, fez residência, pós, doutorado, mestrado, e eu ficava em casa com as crianças, sempre tive uma atividade ou outra, mas... e eu falava, está acontecendo alguma coisa, por que você, né, não fica mais com a gente, não sei o quê. Ele sempre dava desculpa que não, que eu estava louca. Eu falava, você tem outra mulher? Porque não é possível. Imagina, você é louca, você não está batendo bem. Aí eu ficava falando, me culpava, né, e falava assim, bom, então vai ver que sou eu que sou problemática, né? E aí a depressão foi ficando mais forte, cada vez mais, porque se ele não tinha ninguém, não dava atenção, a gente não estava feliz, tinha aquela aparência, né? Saía a família feliz, todo mundo achando que estava feliz, mas eu não estava feliz. E aí foi crescendo isso até o momento que eu tive uma depressão muito profunda, mas eu ia até conversar com o padre, porque eu falei, padre, eu só chorava, me tratava, contei. Aí eu me lembro perfeitamente. Era um padre do Santa Cruz, padre Chabornot. Era um padre muito assim, muito orientador mesmo. Falava, eu não sei o que eu faço, eu estou muito infeliz. Eu sinto que meu marido não está do meu lado, não faz companhia, não me procura, fala que eu sou louca quando eu questiono, né? E ele falou, minha filha, e eu só chorando, e tô me tratando, tô indo ao médico, tomando antidepressivo, fazendo terapia, mas aquela tristeza não passava. Tinha dias que eu tinha vontade de tomar os remédios e me matar até. Eu tinha um monte de amostra grátis lá na minha casa. Aí ele falou, minha filha, primeira coisa, Deus falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, como você pode amar o outro? Nossa, aí deu aquele choque, né? Porque aquela crença, aquele medo, mas como eu vou separar, e eu sou a culpada, então eu preferia estar triste, engolindo, não me amando, né? Porque eu estava morrendo de depressão, tinha vontade até de morrer. E daí eu comecei, eu acho que com esse conselho, né? Aquilo te bateu de um jeito que te fez repensar, né? E que bonito, assim, né? Foi. Considerando até
né, ser um padre, a gente, né, tem a ideia de que a religiosidade toma conta ali, que não pensa sobre essa questão do emocional, né, e mistura-se muito a questão da religião com o emocional, o que é espiritual, o que não é. Então, muito bonito da parte dele, né? Foi. E fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando sobre o que você sentia na relação de errado, né? O que te fazia sentir que tinha alguma coisa que não estava certa ali. E você trouxe essa questão da solidão muito presente, muito marcante. E como a gente consegue visualizar isso na clínica, né? A Rai com certeza já visualizou, você também, né? Dentro das tuas experiências. Quantos casais estão hoje vivendo juntos e se sentindo mais sozinhos do que se estivessem solteiros, né? Então, a relação a dois... ela pode ser marcada por muitos momentos bons, muitos momentos maravilhosos e de companheirismo, mas se a gente não toma cuidado, não observa, a gente fica sozinho mesmo estando juntos. Exatamente. Então, existe muito marcada uma solidão dentro da relação e pouco a gente fala sobre a solidão na relação. Né? A gente fala muito sobre solidão enquanto você tá sem um relacionamento amoroso, tem aquela ideia de solidão estou sozinho. Estou solteira, estou me sentindo solitário, mas a solidão a dois, ela existe e muito, né? Infelizmente. Infelizmente, é verdade. Você falou uma coisa muito certa, porque as pessoas de fora, né, muitas vezes acham, não, eles estão bem, né? Saem, tem aniversário do filho, ninguém sabe o que está passando dentro, né? Então, aparentemente a gente está bem, mas na verdade não está. Eu me sentia muito sozinha e não estava mesmo sozinha, né? Só que eu não queria aceitar. Então, eu acho que a gente aceitar, porque eu podia me acomodar, né? Ele mesmo nunca quis se separar. Eu separei 2 vezes dele, porque teve um momento que assim eu me senti, eu falei, olha, não dá, não tenho condições mais. Fiz encontro de casais, porque meus filhos estudavam também em colégio católico na época, e implorei para ele fazer, e a pessoa sabe, com aquela má vontade. Então, assim, era para cantar uma música, ele ficava quieto. Era para ler uma parte da Bíblia, ele falava, eu não trouxe o óculos. Eu falei, como? Você não usa óculos? Porque ele não queria nem ler, sabe? Não se implicava mesmo da mudança, não né? Queria, assim, então, assim, eu tentava tudo que eu podia, eu fazia terapia, eu implorei para ele fazer encontro de casais, mas não adiantava só eu, né? Por isso que você falou. Tentando sozinha. E eu acho que no relacionamento, o egoísmo precisa ficar de lado. Exatamente. Sem dúvida. Porque o casamento é uma entrega. É uma entrega total. Né? Então, não adianta um dos lados se entregar. Que é o que, assim, que é o que você está relatando aqui pra gente. Exato. Quando existe um egoísmo de uma das partes, isso começa a gerar um conflito, porque a gente não tá também ali só pra ser feliz, mas pra fazer o outro feliz. Então, o egoísmo, ele acaba trazendo essa percepção. A pessoa, ela foca muito em si, então talvez a gente não tem como afirmar, mas pode ser que ele, ali naquele momento, estava pensando nele. Isso. O que ele queria, o que ele queria fazer, não o que você queria fazer. O que era bom pra ele, não pra você. Não existia essa parte da entrega. Então, é muito importante, né? O autocentramento, enfim. Então, realmente, é muito importante a gente sempre fazer essa autoanálise. Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô pensando mais em mim ou eu também tô considerando o outro? É sobre saber ceder. Exato. Perfeito. É sobre saber ceder. E eu acredito que hoje a gente tá numa era muito do egoísmo. Totalmente. É o meu prazer. São as minhas vontades. Eu quero assim. Do meu jeito. E aí eles têm que me aceitar do jeito que eu sou, sem do jeito fazer que eu mudanças. sou. E perfeito isso que você trouxe, né? Eu acho que, de repente, a dificuldade que as pessoas têm de saber o que é egoísmo, o que não é, eu acho que vai muito naquele viés de o individualismo e a individualidade, né?
O individualismo é de você querer tudo do seu jeito, da sua forma, e achar que é você e só você na relação. Uhum. E a individualidade eu mesmo sabendo que eu tenho uma outra pessoa, eu posso ser eu. Eu, Exato. né, comigo e com o outro. Então, acho que as pessoas acabam confundindo muito isso, né? E aí se passa, ou é 8 ou 80. Uhum. Ou eu não quero saber do outro, né? Ou, enfim, ou eu sou muito direcionada pro outro. E aí, várias vezes, né, já ouvi no consultório em algumas sessões, assim, olha, das duas uma, né? Eu não quero mais me importar com o que as pessoas vão pensar ao meu respeito. O que que eu faço Zero. para não me importar mais, né? E eu falo nada, porque primeiro que isso não vai acontecer. Se você acontecer, alguma coisa tem de muito errado, né? Porque daí ou você se tornou um psicopata sem sentimentos, e isso não é uma coisa boa. Então o ponto é como eu me importo com o outro, mas não esquecendo de mim, né? Então Exato. tudo tem uma dose ali, tem que ter uma dose saudável na relação também, né? Perfeito. Como a Rai trouxe. O que vai diferenciar o veneno do remédio é a dose. Perfeito. Então, Exato. amor próprio na medida certa, Perfeito. entrega na medida certa. Exato. Então, acho que, Sim. acho que o que vai gerar essa tensão é a intensidade. Uhum. Acho que a intensidade é o fator principal. Então, eu me entrego, mas como que tá essa entrega? Eu tô me entregando a ponto de deixar de fazer tudo que eu gosto? Opa, alerta. Uhum. Exato. Que talvez seja um pouco o que você estava vivendo naquele momento, né, Sim. Tuca? Sim. Então, essa entrega, ela acontece de que maneira? Ou eu só penso em mim, estou considerando o outro, e aí que entra também essa questão do egoísmo. Então, o quanto eu penso só em mim? Sim. É verdade. Eu não faço nada pelo outro, então isso é uma questão. E até conversando com outras pessoas, isso é uma pergunta muito frequente. As pessoas, né, perguntam no consultório: eu vou conseguir chegar num momento da minha vida onde eu nunca mais vou me importar? E a resposta sempre vai ser não. Você sempre vai se importar. A questão é, pra quem você dá esse poder? Exatamente. Porque a gente não vive sozinha, né? Uhum. Exato. Numa ilha, né? Numa Isolar. ilha. E mesmo estando sozinha, sem estar num relacionamento, a gente não pode se anular e nem também ser egoísta de só pensar em você. Uhum. Então, esse equilíbrio é o difícil, né? Sim. Então, assim, aí eu estava desequilibrada emocionalmente, porque eu só me doava e não Sim. estava recebendo Uhum. o que eu queria, né? O que eu precisava, né? Então, foi difícil, Sim. mas a gente sempre tem que buscar ajuda e eu fui atrás. Que bom, Perfeito. né? Que bom, que bom. Perfeito. E, Tuca, como você identificou que você realmente estava numa relação que não era saudável? O que te ajudou a tomar essa decisão ali de sair, de fato? Como que foi esse momento? Quando que foi essa decisão de fato ali? Não foi uma decisão fácil até, porque, como eu falei, eu me separei 2 vezes, porque eu não estava aguentando, então, assim, ou era eu sobreviver, ou eu ia morrer para ficar casada, né? Daí ele ia ficar viúvo, né? Porque aí eu tive essa coragem, por mais difícil que fosse, né? Para mim, me separei. Só que depois de 6 meses, porque eu soube ele estava num relacionamento com outra pessoa, mas nunca assumiu. E daí ele terminou, quis voltar comigo, mas ele nunca assumiu isso, mas eu aceitei, porque eu gostava, eu era apaixonada, né? O meu Primeiro príncipe, namorado, né? Primeiro em tudo, em todos os sentidos. Pois meu príncipe encantado. Falei, então se tem chance, vamos tentar, né? De novo. Aí ficamos mais 6 anos, só que realmente a pessoa é muito difícil mudar, né? E eu acho que nós dois, cada um queria uma coisa diferente, né? Eu queria um relacionamento mais sincero, mais íntimo, né? E ele não fazia muita questão. Ele queria ter uma esposa que fizesse o papel de mãe, do lar, recebesse os amigos, os médicos para a sociedade, e ele tendo outras mulheres fora. Se eu aceitasse isso, acho que estaria casada até hoje. Mas não era isso que eu queria, né? Eu queria ser feliz. Para mim era importante ter um
marido, né? Um marido companheiro, né? Aham. Que tivesse do meu lado inteiro, né? Sim. Não só uma parte. Então, aí eu tive que arregaçar as mangas, porque eu não tinha nem estudado, eu só tinha o colegial em inglês. Aí eu falei, não, eu vou enfrentar, né? O que eu não quero para os meus filhos e para outras pessoas, eu não vou aguentar, né? Só para falar que eu continuo casada, ou para a igreja, ou para a sociedade. Uhum. E aí eu me separei, foi difícil. Depois meus filhos quiseram ficar com o pai depois de 1 ano. Problema financeiro ou segurança, porque na época o pai tinha mais condições financeiras, já tinha mestrado, doutorado, estava estabilizado, e eu não, né? Eu tinha ficado em casa criando os filhos e... A sua dedicação até ali era para o lar mesmo, para a família e tal. Então, acho que até antecipando, né, as perguntas que a gente vai fazer, que eu acho que é muito legal isso, o que te ajudou a sair dessa relação, né, e a seguir em frente ali também foi a autossuficiência financeira, né, de você buscar o teu caminho, trilhar essa jornada, buscar conhecimento. Exatamente, porque daí eu não tinha uma profissão, né? Eu tinha o inglês, trabalhei em tradução, consulado americano, eu fazia vários trabalhos. Nunca fiquei assim parada, porque eu sempre fui ativa, eu sempre gostava de ter o meu dinheirinho, né? Ótimo. Senão eu ficava dependendo dele, ele dava o dinheiro porque ele queria, né? Para terapia ele não queria. Falou, o quê? Terapia? É só coisa de louco. Tinha um preconceito, muito Tuca? preconceito. Então, assim, eu tive que enfrentar tudo isso. Aí, quando eu falei, chega, então eu tinha que trabalhar, né? Porque mesmo não tendo pensão, então eu fui trabalhar, trabalhava de dia, de noite eu resolvi fazer faculdade, daí eu fiz psicologia, e acho que até para me entender, porque eu vi que ajudou muito, porque eu sempre, graças a Deus, tive a ajuda de vários terapeutas que foram sempre muito bons, senão eu acho que eu não teria aguentado, sabe? E fiz a faculdade e trabalhava, daí tinha o meu dinheiro. Foi difícil, foi bem difícil. Mas é que eu queria ser feliz, né? Ter uma chance de me manter, de ter outros relacionamentos. Então, foi bom, foi muito bom. Então, serviu para alguma coisa também, né? Sim. Tudo tem um lado positivo. Tudo. Sem dúvida, sem verdade. dúvida. E até a outra pergunta, justamente pegando esse gancho, era quais foram as lições aprendidas através dessa experiência? Então, se você pudesse pensar hoje, refletir um pouquinho sobre isso. O que eu penso, né? Hoje, deixa eu lembrar aqui, mas eu acho assim, que a gente, em primeiro lugar, se amar, né? Porque se a gente não está bem, como o padre me falou, como você pode amar o outro se você não se ama, né? Então, a gente tendo esse amor, nos cuidando, estando bem, não depender do outro para sua felicidade, porque não é ninguém, o outro não vai, ninguém vai fazer isso. Eu descobri com a vida, né? Que se você não estiver feliz, ninguém vai fazer você feliz. Então você tem que procurar coisas que te façam feliz. Você estando feliz, plena, aí você pode ter um relacionamento com qualquer pessoa, porque daí você está inteira. Daí você se valoriza, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que é bom para você, o que não é, né? Então foi a vida que me ensinou, né? A me amar e estar bem primeiro, né? Para poder depois cuidar do outro. Perfeito. É aquele exemplo clássico da despressurização ali do avião, né? Em quem você vai colocar a máscara primeiro, no outro ou em você. Se você coloca no outro, corre risco, você vai tentar salvar o outro e você se mata, você morre ali. Então, por isso que existe uma regra. E essa regra eu acho que ela é válida não só para a despressurização do avião, mas na vida, né? Exato. Colocar a máscara primeiro na gente para depois no outro. Né? E a gente consegue fazer muito mais pelo outro quando a gente está bem, quando a gente está fortalecido.
E sem dúvida que eu acho que a autoestima, o amor próprio, ela é uma das assim, ferramentas principais, né? Para a gente poder observar as nossas relações, conseguir, de repente, sair de relações que não são saudáveis, que são nocivas, que não estão nos fazendo bem, e conseguir seguir em frente e até ter novas relações, né? Que possam ser relações mais próximas ali do saudável. E aproveitando isso, acho que é muito importante a gente poder falar sobre os impactos dessa relação, que foi uma relação que não foi saudável, né? Não diria, de repente, que foi uma relação tóxica, mas nociva, sem dúvida, né? Pelas falas ali que ele trazia, quando você falava que não estava bem, de falar que você estava louca. Tudo isso são falas muito abusivas até, né? De uma relação que te adoecia, que te fazia mal. Então, você já estava adoecida porque você estava depressiva. E a gente não sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né? Se você sentir sozinha dentro da relação fez com que você desenvolvesse essa depressão ou o contrário, mas independente disso, o ponto central é, você não teve apoio. Exato. Você estava sozinho, acho que essa é a chave, né? A solidão, estar sozinho, não ter um companheiro, um parceiro. E quando você levar isso, ainda não ter o acolhimento, né? Exatamente. Que é o esperado dentro de uma relação saudável. E então, quais foram os impactos, assim, para sua vida? De repente, não só para a tua autoestima, que a gente sabe que provavelmente tenha vários, mas seja para o trabalho, na relação com os amigos, com a família, com os filhos... A maternidade, né? Teve muito impacto na minha vida, assim, de ter muita insegurança, né? Eu achava que nunca estava boa o suficiente, né? Porque se ele procurava outra, né? Fora, ou não me respeitava, era abusivo, né? Falar, você é louca, imagina. E a gente está sentindo que a pessoa não está ali, né? Ela está bem longe. Então, assim, isso... me causou muito tempo essa culpa, né? Essa tristeza, esse sentimento de inferioridade. E aí a gente não quer passar isso para os filhos, mas os filhos também acham que você merece aquilo, porque você ficou conivente muito tempo com aquele tratamento, né? Então, assim, é um mau exemplo, vamos dizer, até para os meus filhos, né? E, infelizmente, eu acho que eu somatizei muito, que eu desenvolvi um câncer. Então, assim, a gente somatiza, isso que a gente não, que eu penso, agora eu não quero mais criar nenhum câncer, porque esse sentimento de culpa, de que não está adequado, né? Que você não é suficientemente boa, isso causa muitas doenças mesmo, né? Causam emocionais cicatrizes, e físicas, né? Emocionais, físicas, que por mais que você trate, fica uma cicatriz, né? Ainda bem que a gente pode tratar, mas tem casos que às vezes nem dá para tratar, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que se tratar, porque... poderia ter até acontecido uma coisa pior, né? Pessoas até se suicidam quando acontece isso. Sim. Por isso, eu como psicóloga, eu vejo isso. Que a gente podendo ajudar as pessoas a estarem bem, a perceber que um problema emocional, que todo mundo tem problema, e que tem saída, para tudo tem saída, né? Procurar ajuda, né? Nada é definitivo. Então, procurar ajuda para que isso não afete a sua saúde física também, né? E que você possa se curar desses problemas emocionais. São fases, né? Que a gente passa. Sim. Então, procurar ajuda é muito importante. Muito. E percebo hoje, as pessoas têm muitos problemas de gastrite, de dermatite, enxaqueca, dores de cabeça, fibromialgia. A maioria desses problemas, desses problemas de saúde, são decorrentes da questão emocional, de um problema emocional, quase sempre. Sim. Então, as pessoas pensam, algumas ainda, eu acho que hoje já melhoramos, eu diria que 80%, já avançamos em 80%, falta sempre os 20%, os 20% ali, mas eu diria que já avançamos muito nesse aspecto,
Mas ainda assim existem pessoas que acreditam que a questão psicológica, emocional, não tem nada a ver. Aham. Isso é invenção, se não é espiritual. Também. Uhum, Ou é sim. espiritual ou é físico. O psicológico não existe. Esquece, né? Esquece. E a gente percebe, hoje a medicina já consegue constatar o quanto não é só psicológico. Existe ali, de fato, uma questão que vai além. O psicológico vai transcendendo, né? Transcende pro físico. Total. Então, o quanto isso é sério. E que bom que você conseguiu, Tuca, perceber e naquele momento tratar, buscar ajuda. Acho que isso fez toda a diferença. Uhum. Eu acho que eu tive alguns anjos, né, que apareciam na minha vida, né? Uhum. Porque o que você falou, eu tinha antes do câncer, que foi em 2021, câncer de mama, graças a Deus estou em tratamento ainda, mas está tudo bem. Que bom. Mas eu tinha muita enxaqueca antes de me Uhum. separar, mas assim, de passar mal, de ir para o pronto-socorro, porque era fortíssimo. E era tudo emocional. Uhum. Tudo emocional. E eu tinha que Vai toda hora. somatizando, né? Uhum. Aí fui tratar com um neurologista, e ainda bem que fazer terapia e tudo, mas era tudo emocional. A maior parte das doenças, né? Total. Doenças da alma, né? Que Doenças da alma. a gente é um ser biopsico, sócio espiritual. É Exato. tudo isso junto e misturado numa coisa só. Não tem distinção, né? De uma coisa ou de outra. A gente pode, às vezes, trabalhar por departamentos ali, cada um na sua área, mas não tem separação de uma coisa da outra. E uma coisa afeta na outra, né? Então, se a gente não tá bem emocionalmente, afeta nossas relações, que afeta a nossa espiritualidade. Se a gente não tá bem na espiritualidade, afeta as emoções, e afeta que não afeta o nosso físico, que afeta as relações, e por aí. Perfeito. Por aí vai, né? Então, E, Tuca, assim, agora entrando na parte boa, o que mudou na sua forma, como você enxerga e como você se relaciona com novas pessoas após essa experiência? Então, depois desse momento, o que mudou na sua percepção de relacionamento e como que você se percebe depois disso tudo? Raíssa, eu acho que com essa experiência de vida, né, que a gente passa, começo a perceber assim que eu tenho que me aceitar como eu sou, e quem gostar de mim vai ter que gostar do jeito que eu sou, né? É claro que quando a gente encontra como é que fala, a cara metade, eu acho que a gente, quando ama de verdade, né, a gente pode, a gente faz coisas para o outro estar feliz também, né? Então, você sabe que ele gosta, sei lá, de um café, um bolinho de banana. Você vai lá e pode fazer de vez em quando, não custa, para agradar, né? Então, assim, isso é recíproco. Então, acho que ter essa autoconfiança de que você está lá inteira, querendo ser feliz e querendo fazer o outro feliz, né? Então, você tem que estar bem com você para poder o outro ficar bem quando estiver com você, né? Respeitando, como a gente falou, essas individualidades de cada um, mas pegando as coisas positivas, né? Porque negativo todo mundo tem, mas não adianta ficar apontando, né? O negativo. Então, a gente olhar o que a gente tem de positivo, o que o outro tem de positivo, e estando mais presente, né? No momento, ser feliz agora, né? E querer construir dia a dia o seu relacionamento, sendo bem sincero, né? Honesto com os seus sentimentos, com como você está se sentindo, porque a gente foi feito para ser feliz, né? Então, e se não tiver, vamos procurar ajuda, o que a gente precisa fazer, né, para ser feliz. Então, acho que é isso, a gente primeiro de tudo está bem com a gente, né? Tá feliz. Muito bom. Muito bom. Então, tudo que você passou, tudo que você enfrentou, tudo que você vivenciou dentro dessa relação, e principalmente a questão da solidão, que ficou muito marcada. Eu tô entendendo que nos relacionamentos ali que você teve pós, né, essa decepção, uma das coisas que fazia com que você observasse era
essa troca mútua, né? De você doar e de você receber e de você sentir que a pessoa era presente ali na relação, né? Eu acho que esse é um marco central e que, como lições aprendidas de quando a gente passa por uma decepção, é o que é diferente nesse relacionamento que eu tô vivenciando, né? Que é diferente daquele outro relacionamento, porque é isso que vai fazer com que a gente interrompa um ciclo, muitas vezes, de repetição, né? Tem muitas pessoas, e eu já vivi isso na minha vida também, de você sair de uma relação e entrar em outra, e aí você olha e fala, parece uma figurinha repetida, né? Eu tô vivendo o que eu já vivi, o que tá acontecendo? Eu tô no looping, preso na Matrix, né? Como dizem. Então, acho que é importante observar isso, né? Uhum. Porque muitas vezes você tem aquele padrão antigo, né? Uhum. Às vezes você percebe que você está repetindo mesmo. Sim. Daí a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. De não estar sendo também sempre sentir a vítima, mas também não se achar que você, né? Tem que ser tudo do seu jeito. Sim, né? sim. Então esse equilíbrio não é fácil, né? E muitas vezes aquele costume antigo volta, né? Porque você tantos anos viveu aquilo, Sim. e daí você fala assim, ai, mas daí se eu não fizer o que ele gosta, não vai dar certo. Mas daí você está se anulando. Então, fácil não é, né? Vou falar que não é. Mas a gente tem que buscar, e se não dá certo, como eu tive um segundo relacionamento, não deu certo também. Eu acho que ainda tinha sido muito recente, foi depois de um ano de divorciada, e também tem que aceitar um pacote, né? Porque eu não sou mais sozinha, ainda tinha os filhos. Então, achar que você é só você, não. Olha, tem um pacote aqui. Tem a tropa. E tá junto. Aí, cachorro, papagaio. Não é? Eu já tô com 2 cachorras hoje em dia. Então, imagina, vai acumulando, daqui a pouco Não é? tem que aceitar com o pacote É o total. pacote. Pacote completo. Exato. Mas é bom. E interessante isso que você trouxe, né, Tuca? Assim, seu relacionamento posterior foi depois de um ano, né? Acho que até um tempo legal, assim, razoável. E penso que acho que é uma das coisas fundamentais, assim, para se pensar quando você passa por uma decepção amorosa, que pode ser uma grande armadilha para você se relacionar novamente, é você emendar uma relação na outra, né? Então, um ano é uma coisa muito boa, mas emendar é literalmente, às vezes assim, um mês, uma semana, 2 meses, não tem um prazo certo, mas a gente sabe quando algo é muito recente e curto e quando aquela dor emocional ainda está gritando dentro da gente. Mas eu entendo na prática, e eu acho que, enfim, isso vale para nós como seres humanos, a gente precisa de uma validação. Então, às vezes, o sair de uma relação e emendar uma relação na outra, né? Emendar um outro relacionamento, ou hoje, né? Entrar no WhatsApp, ou entrar no Instagram, chamar alguém, ou entrar no aplicativo de relacionamento, é pra gente buscar uma validação, aquela sensação de que, assim, ainda tem chance pra mim, né? Não estou perdida. Não estou perdida, alguém ainda me deseja, ainda gosta de mim, né? Eu ainda sou interessante. Então, ok, eu acho que a pessoa vai passar por essa situação, é uma coisa natural, normal e humana, mas é um cuidado se você busca só uma validação ou se realmente é alguém para tapar um buraco de uma dor emocional. Carência. Uma carência. Ou é carência, de fato, você realmente está gostando daquela nova pessoa, ou é uma carência. Sim. E ouso dizer que quase sempre, quando você sai de uma relação disfuncional e entra em outra relação disfuncional, você vai repetir os mesmos comportamentos. Porque não deu tempo de você se tratar. Não deu tempo de você evoluir naqueles defeitos também. Por mais que a relação tenha sido abusiva, ruim, nociva, a gente sempre vai ter nossa parcela de culpa. Seja na permissão, seja na comunicação, seja na dificuldade de expor. Então, enfim, dependente ali, cada pessoa sabe das suas questões, mas acredito que leva um tempo pra gente tratar um defeito para que a gente possa evoluir para outra relação. Porque se o meu comportamento não muda, dificilmente também eu vou conseguir ter um resultado diferente no meu relacionamento. Claro, existe a parcela do outro? Sim,
Mas, ainda que exista a parcela do outro, eu decido estar ou não naquela relação. Então, precisamos nos colocar como protagonistas, não como, de repente, qual que é a palavra? Coadjuvantes, né? Figurantes da nossa própria Eu vida. simplesmente aceito. Sim. E até importante a gente pensar sobre isso, porque o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas elas se acostumam tanto com um padrão disfuncional de relacionamento que quando elas entram numa relação saudável, elas não sabem lidar com aquilo. Elas começam a enlouquecer, né? E, né, em outros sentidos, em criar coisas, cenários. E por quê? Porque ela tá ainda presa naquele padrão antigo. Então, por incrível que pareça, a leveza, a felicidade pode parecer desconfortável para algumas pessoas que vieram desse padrão disfuncional. Muitas vezes, algo que sucedeu da família, dos pais, às vezes até dos avós. Sucedeu dos avós, pais, e aí você se vê ali repetindo aquele ciclo de outros, em vários relacionamentos, e tem pessoas que não conseguem finalizar esse ciclo. Por quê? No momento que se deparam com uma relação mais saudável, a própria pessoa sabota. Exato. Sendo vítima, não necessariamente a pessoa que é ruim, né, que tem ali abusos, mas que simplesmente repete ciclos de aceitação, de coisas ruins, muitas vezes. Então, é complexo. Por isso, é muito importante, assim, terminou um relacionamento, faz uma lista. O que você acha que foi? Eu acho que esse exercício é legal. Qual foi tua parcela nisso? Por mais que você descubra, de repente, que a parcela foi aceitar muitas coisas, falta de amor próprio, ainda assim são coisas a serem trabalhadas. E aí você vai buscar formas de tratar aqueles defeitos em você. Então isso é muito legal de pensar. Todo mundo, é bonito pensar, quero um relacionamento legal, saudável, todo mundo quer. Mas será que você tá pronta pra receber um relacionamento saudável e feliz? Exatamente. Acho que esse é o ponto. Totalmente. E eu acho que dentro da tua história, né, Tuca, acho que foi exatamente isso, assim, que te fez, primeiro, identificar para poder sair dessa relação. Então, eu acho que o que o padre te trouxe, né, da questão do amor próprio ali, ama a você mesmo, ama o outro assim como você ama você mesmo, e esse amor começa aqui e não lá, né? Eu acho que isso é fundamental, e isso tem tudo a ver com autoestima, com confiança, e que, né, nada mais é o amor próprio do que a autoestima e confiança na prática. E como é que a gente faz isso na prática, né? Isso que a Rai trouxe, e que foi o que você também seguiu fazendo ali nos seus outros relacionamentos, de se perceber, de perceber a tua responsabilidade, autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela é um dos pilares da autoestima, né? Você se responsabilizar por aquilo que te cabe dentro do que acontece na sua vida, você sendo agente da sua vida, você estando no protagonismo, isso é fundamental. Você se perceber ali, e é uma das estratégias de autoestima e de confiança na prática, né? De avaliar qual que é a minha responsabilidade, qual que é do outro. E isso da gente manter muitas vezes uma relação ruim é um ponto também, assim, de muita dor, né? Porque é uma coisa, muitas vezes, que a gente faz irracionalmente. Ninguém mantém uma coisa ruim racionalmente falando, a não ser que a pessoa seja masoquista, né? Pra poder manter isso. E manter uma relação assim tem um quê de masoquismo, que não é necessariamente aquele masoquismo do senso comum, né, que a gente acredita, mas o que tá composto desse masoquismo? Uma baixa autoestima, um baixo valor, a pessoa não sabe quem ela é, né, não tem um nível de autoconhecimento, que é você saber os seus valores, né, para que você veio nesse mundo, qual que é o seu propósito, reconhecer as suas potencialidades, suas dificuldades e conseguir mudar isso, transpor, né? Para você conseguir realmente ter relações mais saudáveis. Então, um relacionamento saudável com o outro começa da nossa própria relação com a gente mesmo, né? E aí eu acho que uma coisa que eu costumo fazer com os pacientes quando a gente trabalha a autoestima, que eu acho que é uma coisa muito legal, é um exercício de imagem mental, né? Que é a gente poder imaginar que a gente está num relacionamento com uma pessoa, e aí que essa pessoa é uma pessoa que, assim, não é legal. A gente olhou para essa pessoa e a gente sentiu que a gente não ama mais essa pessoa.
Então, imaginem essa cena, né? Você tá num relacionamento com uma pessoa que você não ama mais, que você não vê mais vantagem, que você não admira mais, que você não gosta mais da companhia, que tá sendo, de repente, tá te fazendo mal, ou tá tendo coisas nocivas, enfim, um cenário ruim. Como você se imagina na relação com essa pessoa? Né? Com essa pessoa que você não ama mais, que você não quer mais, que você não vê mais prazer em estar junto. Provavelmente a sensação é péssima, é ruim, né? Não, não quer nem chegar perto. Não quer chegar perto. Agora imagina que essa pessoa é você mesmo e que você vai ter que passar a vida toda com você desse jeito. É um cenário pior ainda, você imaginar, né? E é assim que funciona o relacionamento com a gente mesmo. Só muda que ao invés de ser o outro, é com a gente. E às vezes a gente foca tanto nessa relação que é ruim com o outro, quanto na verdade, às vezes, pode ser que a relação, quando é ruim com o outro, ela tá começando da nossa própria relação com a gente mesmo. Fazendo a manutenção desses comportamentos do outro ruim, né? Aceitando coisas que a gente não deveria, se mantendo em situações que são realmente nocivas pra gente. Então, essa primeira relação, ela tem que começar da gente mesmo. Exato. Né? Desse fortalecimento. E não é tão fácil, né, Mi? Sem dúvida, é uma Porque jornada. as pessoas hoje em dia, elas falam muito sobre autoconhecimento. Ah, autoconhecimento é maravilhoso. Todo mundo chega, né? Acho que você viu isso, Tuca, na prática. Autoconhecimento, eu quero autoconhecimento. Aí eu, na hora, veio assim na minha cabeça, será que quer mesmo? Dureza! Será que quer mesmo autoconhecimento? Porque eu sei que o autoconhecimento dói. Sim. Esse processo é doloroso. Sim. Imagina se hoje alguém vira pra você e fala, muda isso. Você consegue? Não é fácil. Não é fácil, não agora. Sim. Consegue com o tempo, com empenho, com Sim. disciplina. Então é estar disposto a ler, a passar tempo consigo mesmo. Sim. E no começo isso vai ser difícil, vai ser doloroso, não vai ser fácil. Vai ser um tanto solitário, Um tanto né? solitário, desconfortável. Então, até mesmo quando você entra num relacionamento que é um relacionamento feliz, saudável, talvez você precise passar por essa fase de adaptação. De ficar ali desconfortável, querendo buscar coisas e tendo que controlar isso. E através do autoconhecimento que você vai fazer esse exercício. Sim. De expandir para a relação, um autocontrole, de respirar, de conseguir se manter ali. Sim. Então, é maravilhoso, mas acho que é importante as pessoas terem em mente essa disposição de, olha, eu quero me conhecer. É libertador, é difícil, mas é libertador. Ao mesmo tempo que existe a fase ruim, existe a fase depois maravilhosa, que é uma vida inteira sabendo fazer boas escolhas, ou se você erra, você sabe recomeçar. Com muito mais autonomia, liberdade, é ter liberdade. Eu diria que o conhecimento liberta, o autoconhecimento, então... Totalmente, totalmente. Isso vale, né, tanto pro outro quanto pra gente mesmo. Então, o autoconhecimento, ele vai... e ele é também um dos pilares, né, da autoestima ali, que não são fáceis, porque a autoestima, ela é construída, assim como o autoconhecimento que tá ali dentro. Então, a gente pode... ter aprendido coisas que não são legais e a gente pode reaprender novas coisas, né? Só que para isso tem uma jornada. A gente não aprende uma coisa de uma hora para outra. Existe um aprendizado, é uma jornada, né? Assim como o relacionamento com o outro, com a gente mesmo, essa construção, ela vai acontecendo, né? Então, que exige disposição, que foi o que a Rai trouxe, disposição física, mental, emocional, psicológica, para a gente poder realmente, espiritual, pra gente poder dar conta. E não é fácil, porque se relacionar não é fácil. Não é. Nem com a gente e nem com o outro, né? Mas precisa realmente dessa disposição para acontecer. Muito bom. E, Tuca, você depois dessas experiências chegou a ter outro relacionamento ou seguiu só? Como foi, assim, depois do resto da jornada? Então, bom, eu já tô com 65. Então, eu tive... Depois do meu marido, depois que eu divorciei, eu tive 2 relacionamentos. Mas não, agora eu tô sozinha. Perfeito. Então, acho que é o que você falou. Quando começou a ficar ruim, daí você já fala, não nem vou continuar. Sim. Porque eu já sei que o negócio não tá bom, né? Mas eu sou a favor. Eu acho que assim... Eu tô aberta, mas eu tenho que encontrar uma pessoa que me faça feliz e que eu faça feliz. Senão é melhor ficar sozinha. Perfeito. Porque eu tô bem sozinha hoje, né? Então,
eu acho que é isso. Com o Sim. tempo a gente vai ficando mais exigente também, mais, né? E eu acho que tem pré-requisitos básicos, né, Tuca? Eu acho que quando a gente passa por situações, quando a gente amadurece, né, com a gente mesmo e com os outros nas relações, pelas nossas vivências, a gente vai tendo a listinha dos pré-requisitos. E não é que a gente vai ficar preso nessa lista, fazendo os check, não tem, então não quero. Mas tem coisas básicas. Tem coisas básicas, assim, a gente não pode abrir mão de coisas que são básicas. Que para cada um né? é uma coisa. Então, Isso, pra mim exatamente. é importante isso. A gente tem que saber o que é Exatamente. importante. E senão eu fico sozinha. Não é? Exato. Exato. Não preciso agora tanto do outro, né? Uhum. É ótimo. Eu acho que assim é o ideal quando a gente consegue ter um companheiro, porque completa, né? Eu acho que tem um sonho ainda de ser feliz, né? De ter um relacionamento bom, bacana, que faça crescer, né? Sim, sim. Então, eu acho que é muito bom. Eu sou muito a favor dos relacionamentos, né? Que bom. Mas a gente tem que acontecer, né? Aham. Você tem que estar bem. E tem que fluir natural, né? Eu acho que tem que fluir natural. E se aproximando já do fim, né? A gente queria que você falasse um pouquinho sobre o que você entende que são pilares, então, de um relacionamento saudável. Eu acho que, assim, mais importante que um relacionamento saudável é você estar inteira, né? Você estar inteira, bem com você, e daí você consegue estar bem, é a base, né? Você tendo a maturidade emocional, estando bem fisicamente, tendo uma certa experiência de vida, porque quando você é muito jovem, que você ainda não sabe nada, você às vezes tem relacionamentos que não acrescentam, né? Que até te machucam. Sim. Então, assim, eu acho que ter essa base, uma estrutura. Bom, eu tô bem, eu tenho essa bagagem, que às vezes você vem de uma família que te dá uma bagagem boa, às vezes não. Então, assim, eu tenho que estar inteira, com a autoestima boa, já tendo realizado coisas, estando feliz, né? Ou já sabendo o que você quer da sua vida, né? Ou profissional, ou pessoal, né? Sua vida pessoal. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, você tá bem com você, amar aos outros como a ti mesmo. Acho que essa é a base, né? Sim. Ótimo, ótimo. Então, autoestima, né? Como a base de um relacionamento saudável. Relacionamento, pessoas terapeutizadas. De preferência, ponto. O resto é consequência. O resto é comunicação, né? Vai seguindo, vai evoluindo. Tem até um exercício também que eu gosto de passar para as pessoas que ainda não estão no relacionamento. E Tuca, você até pode fazer isso em outro momento. É um bom exercício. Precisando. Qual que é o exercício? Imagine como que é a pessoa ideal para você. Então, você vai tentar imaginar mesmo até detalhes. E coloca num papel. Materializa aquilo, concretiza. Então, essa pessoa, ela tem uma religião? Qual a religião? Essa pessoa tem uma aparência física específica, algo que você goste. Então, vai descrevendo. Como são as características, as qualidades dessa pessoa? Coloca todas as qualidades. Os defeitos que são toleráveis, que ao longo da sua vida você já percebeu que você consegue lidar bem. Dá pra dar conta, né? Dá pra suportar, dá pra receber, dá pra lidar. Porque alguns a gente consegue, outros não. E tá tudo certo. Até essa parte tem. Porque o que acontece? Quando a gente materializa e consegue concretizar essa imagem, a sua mente, ela tem uma tendência de observar mais pessoas com esse perfil e com esse padrão. Quando você não tem nada criado, a nossa mente, ela vai devagar. Ela nem vai conseguir direcionar. Qual que é o teu perfil? O que você gosta? Então, é um bom exercício também de autoconhecimento. Sim. Achei Não sei como a gente ótimo. chama isso de lei da atração. Lei da atração. Isso aqui é psicologia na prática. Na prática, psicologia pura. Por quê? Pensamento gera sentimento, sentimento comportamento. Exato. Então, no fundo, aquilo que você pensa,
vai te gerar um direcionamento, vai te gerar ali um sentimento. Uhum. E você vai ter um comportamento diferente. Então, de repente, Total. você tá num espaço e você identifica aquela pessoa que é a pessoa que se aproxima um pouco daquilo que você descreveu. Exato. Sabe aquela história, se você pensar assim, carro vermelho, você ficar na cabeça, carro vermelho, Gente, na hora que você sai na rua, você só vai ver Só vai carro ver. vermelho. Então, Ótimo, é um exercício ótimo muito exercício, legal. adorei. E pras E não é pessoas que de repente agora só tem carro Não, vermelho, é que você passou a notar, notar. né? Isso é bem legal. a observar. Às vezes, pessoas que estão do seu lado têm o perfil que Sim. você sonha. E E não que, no tá. fundo, você gosta, que se encaixa. Sim, Mas você nunca observou. Por quê? Porque você nem ao menos sabe o que você quer. sim. É ótima, achei perfeito. Então, Muito boa, muito Dina. Aham, não é? Já sabe a Vamos listinha fazer, aí, a vamos tarefa. Os pré-requisitos Vou já estão bem fazer. condicionados. Hoje é só mesmo. Isso, muito bom. Muito Sim, bom, sim. obrigada. Imagina. Que legal. Gostei. E pra gente poder já finalizar, que pena, né? O tempo passa. Voa. Nossa, O papo daria tá pra gente ficar ótimo. mais um tempão É aqui, mesmo. horas e horas, te Muito ouvindo, bom. Tuca. Muita coisa pra compartilhar, né? Quantos anos de experiência, né? Só na psicologia são 20, né? Que Mais de a Rai 20. leu ali no teu currículo de vida, então, né? Muitas coisas. O que você diria? Qual recado, assim, você acha que é importante para as pessoas que ou, né, passaram por situações e que de repente não superaram, não se recuperaram, ou para as pessoas que estão passando por um momento de decepção, assim, amorosa? O que você deixaria de sugestão, de recado, de indicações, filmes, livros, podcasts, enfim, o que você gostaria de trazer? Tua mensagem final, indicações? Eu acho que assim, a gente nunca deve desistir, nunca deve desanimar. Por mais difícil que esteja o seu momento, a sua situação, não desista. Procure ajuda. É uma amiga, é uma igreja. Hoje em dia, com Instagram, com podcast, tem tantas coisas, né? Tantas pessoas dando depoimentos, dando exemplos, né, de coisas. Então, assim, não se sinta, se você está sozinho, procura alguém, pede ajuda, não tenha vergonha de falar o que você está passando, né? Porque às vezes muita gente tem. E nunca desista de você. Pode ser que todo mundo desista, né? Mas você, mantendo a sua firmeza, você vai descobrir que tem um jeito de ser feliz. Para tudo tem um jeito, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que estar com a autoestima boa. Quando não está, fazer alguma coisa para conseguir estar, né? Então, eu acho que é sempre assim, sempre peça ajuda. Para tudo tem um jeito, né? Para tudo tem um jeito. Então, acho que é essa a mensagem. Muito bom. E teve alguma coisa, Tuca, que você fez que te ajudou nesse processo? Alguma experiência pessoal que também pode servir para o pessoal de casa? Alguma meditação, a espiritualidade? O que funcionou para você? Que as pessoas podem também tentar. Isso foi muito importante. Tanto o apoio dos médicos, de terapeutas, e eu também tive a felicidade de fazer meditação, um curso de meditação. Que legal. Fui até para os Estados Unidos e para a Espanha e estava fazendo a formação para ser professora, mas não cheguei até o final. Mas aí, hoje em dia, eu ensino uma respiração especial para deixar você na presença, no silêncio, para poder observar melhor. Com a meditação, foi um ponto muito bom e que eu também ensino para os meus pacientes hoje em dia. Que legal. E eu sou cristã, né? Era católica, agora eu sou da Igreja Batista, então, assim, são pontos que eu acho que é muito importante a gente cuidar do emocional, do físico, do mental e do espiritual. Então, isso eu recomendo para todo mundo. Que legal, Maravilhosa. que legal, né? Muito bom. E meditação é também autoconhecimento, né? E tem tudo a ver com autoestima. Sim, quando a gente tudo. medita, a gente sente melhor, respira melhor, pensa melhor, a gente observa melhor, a gente fica mais atento, né?
as coisas é autoconhecimento. Então, acho que tem tudo a ver. Fechamento. Estar no momento. Uhum. Acho que tem isso de quando a gente passa uma coisa muito difícil, a gente tende a pensar muito nessa coisa difícil, no Sim. passado, Exato. no que você viveu. E a meditação ajuda nessa questão de estar no aqui e agora. Sim. De viver o momento, olha, agora eu tô bem. Sim. Agora eu não tô mais passando por aquilo. É importante que a gente reforce de maneira intencional pra nossa mente isso. Exato. Sim, perfeito. Então é maravilhoso. Eu também indico pra todos os meus pacientes. É bom. E é muito bom. Nossa, Mas sem tá ótimo, Tuca. Foi um prazer te prazer. receber aqui hoje. Uhum. Muito obrigado pela sua disposição, pelo Sim. seu tempo, pela sua coragem de vir aqui relatar a sua história. Sim. Tenho certeza que vai ser de muito bom uso ali para todas as pessoas em casa que vão poder se inspirar na história da Tuca e aprender muito com essa mulher maravilhosa. Sim. E Psi na prática também passa por situações, né? Sim. E a ideia desse podcast é exatamente a gente também trazer experiências de psis, né? Que passaram por situações e como a psicologia na prática ajudou nesse enfrentamento, desmistificando a ideia de que psicólogo não passa, né? Por situações difíceis, não sofre. Só a gente sabe, né? Ou se passa. Então, Eu muito que quero obrigada. agradecer, foi um prazer e espero poder estar contribuindo com tantas pessoas que passam por isso, ou já passaram, né? Ou vão passar, e quando passar, sabe que vão procurar ajuda, você não está sozinha. Tem jeito, vocês né? não estão sozinhos, Tem jeito. tudo tem jeito. Foi um prazer, muito obrigada. Então, Muito bom. aqui mais um episódio do Psipod. Espero que essa conversa, esses ensinamentos, essa história, né, tão linda da Tuca de superação possa falar a tua mente, o teu coração.